Mas eu fico pensando assim, você é uma batalhadora e tal, e eu acho legal de você falar isso muitas vezes, porque foi um momento difícil da sua vida, mas assim, você respeitou esse momento, né? Total. Você fala assim, cara, eu não vou forçar, porque tem gente que se afoga no trabalho de um jeito, né? Sim. E abafa isso. Não, você fez o contrário, né? Você se entregou para Mas eu acho que... Qualquer coisa vocês vão me interrompendo, porque eu não paro de falar, tá? Porque aqui não tem... Mas até te trazendo um pouco desse olhar, Polly, eu acho que eu ressignifiquei, mas de uma outra forma. Foi minha primeira vez que eu tive depressão, na minha primeira separação, né? Que aí eu procurei psicólogo, tive que trabalhar com... Tive que tratar realmente com... que é a coisa mais normal do mundo. Que é a coisa mais normal do mundo. Assim, eu sempre soube que eu tinha que estar bem, até porque, como eu vim pra cá muito cedo, e eu sou daquela pessoa assim, já que eu decidi casar, eu vou e meus pais não estão nessa conta. Uhum. Eu lembro que no meu primeiro marido a gente era muito jovem. Então tinha situações de tipo não ter dinheiro às vezes, de pagar uma conta. E eu nunca liguei para meus pais. E não é questão de orgulho. Não. É muito mais de ser responsável pelas escolhas que eu tava fazendo. Porque até então quem saiu fui eu, né? E até de uma forma muito antecipada. Mas eu dei esse tempo sim de 6 meses. Tanto que eu só fiz a entrevista quando eu me senti preparada pra voltar, porque tinha aquela questão do que eu falei pra vocês, né? Enquanto eu não tava inteira, eu não queria ter um compromisso, porque eu sempre fui uma pessoa dedicada ao trabalho. Então essa autoconsciência é muito louca, né? É muito louca. É muito madura pra quem tem 25 anos. É isso que eu ia falar, isso aí. Mas talvez, de novo, por ter casado nova, por ter mudado uma cidade grande, e tá muito atenta sempre a essa questão do me autoconhecer. Só que essa questão do que você trouxe, né, que talvez eu não tinha me enfiado no trabalho, esses 6 meses foram importantes pra mim, mas aí toda a minha história depois, corporativa, ela vem de um lugar talvez desequilibrado dessa recompensa do primeiro baque, que foi a primeira separação. Eu tô no meu 2º casamento, espero que agora, eu falo pra ele que agora só a morte não separa, que ele que se vire, mas não deixa de ser um momento super difícil, porque você tem uma sensação de derrota. Cara, eu não dei conta de fazer, né? Talvez eu, na cabeça de virginiana. E quando eu voltei pro trabalho, eu coloquei o trabalho num lugar que pra mim foi um lugar errado, que era o lugar da minha nova família. Tá. Então eu tive uma relação com o corporativo, e que isso se estendeu nos próximos 18 anos, onde a empresa que eu trabalhava era a minha primeira prioridade. O corporativo adora isso. Eu era maravilhosa, né? Mas isso me trouxe várias consequências ao longo desses 18 anos. Tem um preço. Porque aí eu vivi aquilo de uma forma tão intensa que depois, já com meu 2º marido, a gente chegou a ter terapias dele chegar pra minha psicóloga e falou assim, cara, chega a sexta-noite, acabou a energia dela. Ela não está mais ali, né? Porque Fala mais longe do microfone aí. Porque eu voltava na segunda-feira. E eu tive, e aí de novo vem a questão, talvez a gente pode até ressignificar a palavra de sorte, mas eu sempre tive muitas pessoas maravilhosas ao meu redor. E um dos meus gestores na época, isso lá na frente já, ele chegou pra mim e falou assim, Fá, você já foi demitida? Você já sofreu algum tipo de situação no mundo corporativo que te deixou abalada? Eu falei, não. Aí ele falou assim, cara, então trata na sua terapia porque você tem um desequilíbrio. Porque se eu te falar que você vai embora às 7 horas da noite, eu vou te falar que você vai continuar sendo uma funcionária de alta performance, você vai acreditar? Porque você tá sempre aqui, você tá sempre disponível. E eu sempre fui aquela pessoa assim, tem alguma coisa sobrando. Pra quem te dá? Dá pra Fabiola. Quanto mais coisa você faz, mais coisas te dão. Claro. E aí você fica naquela questão, só que assim, isso me anulou como pessoa física. Porque eu só era pessoa corporativa. Então houve esse desequilíbrio por muito tempo. Mas ele era um serzinho diferente no banco, né? Porque o banco não tem esse perfil, né? Total. Não, ele era assim, talvez um dos melhores. Hoje a gente ainda tem uma relação muito forte. Ele era meu diretor na época. Ele foi muito especial, Marcelo. E aí eu falo que essa questão da sorte de pessoa. E isso já foi assim, depois eu já estava no banco, talvez uns 13 anos. Então foi meio tardio também. Sabe como é que chama esse tipo de pessoa, Toledo? Anjo da guarda.